Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Batista Reviver em Cristo. Prazer enorme poder estar aqui com você para compartilhar uma porção da palavra de Deus. O Senhor tem me despertado a estar compartilhando contigo um texto que se encontra na primeira carta de João, no capítulo de número 2, a partir do versículo 12, que vai dizer assim para nós. Vamos ler? Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e tendes vencido o maligno. Meus queridos, que coisa extraordinária! Quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, a gente percebe claramente os 3 estágios do amadurecimento espiritual, né? Passando do filhinho até a paternidade, a maternidade espiritual. O primeiro estágio é o estágio do filhinho, é o estágio do menino espiritual. O menino espiritual é aquele que está começando a dar os seus primeiros passos na fé, está engatinhando na fé. Esse menino, ele experimenta coisas extraordinárias da parte de Deus. Ele ora e Deus responde. Ele fala com Deus e Deus ouve o seu clamor. Ele pede e Deus atende quase que instantaneamente. É aquele momento em que ele sai na rua e sempre ouve de Deus uma revelação. Tem alguém para entregar algo para ele, tem alguém para dar algo de Deus para ele. Ele entra na igreja, ele está vivendo aquele amor apaixonado por Jesus e as palavras são direcionadas ao coração dele. Ele experimenta coisas extraordinárias. É o primeiro estágio, é o estágio do filhinho, é o estágio do menino. Assim como uma criança que ela não precisa fazer muita coisa, basta um choro e o pai corre em direção ao filho para saber o que o filho precisa. Pois é, na fé, nos primeiros passos, no estágio do menino, Deus ele se inclina com muita rapidez em direção a essa pessoa. No entanto, se ele ficar por muito tempo sendo tratado como menino, como uma criança na fé, ele fica mimado e vira um crente defeituoso. Então Deus, para poder fazê-lo mudar de nível, permite ele enfrentar algumas dificuldades. E aqui esse texto vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. O estágio da juventude é o estágio da autonomia, né? É aquele estágio onde ele deixou de ser criança, então ele já se alimenta sozinho. Ele não precisa de um pai colocar comida na boquinha dele. Ele sabe se alimentar sozinho. É o estágio da independência. Então, para que ele se torne de verdade fortalecido como jovem, então ele enfrenta batalhas espirituais que não enfrentava como criança, como menino na fé. As batalhas se intensificam na tentativa ou com o objetivo ou propósito de torná-lo mais forte, de torná-lo melhor estruturado e capaz de vencer batalhas maiores. O estágio da juventude é um estágio maravilhoso, porque o jovem, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai experimentando o extraordinário. É quando ele começa a entender a palavra de Deus com muita clareza. A fase da juventude espiritual é quando as revelações, elas não estão apenas na linha, no papel, mas elas saem das linhas da Bíblia e ela entra no coração e o jovem se apaixona por Jesus. Esse estágio é o estágio do amadurecimento, é o estágio onde ele é desafiado pelo inimigo acerca da sua fé. O diabo conhece o potencial do jovem, ele sabe que o jovem é capaz de vencer coisas extraordinárias, mas o que faz um jovem muitas vezes sair do objetivo de Deus é porque o jovem não conhece o seu verdadeiro propósito. É porque às vezes nós tentamos enxergar o nosso propósito olhando para dentro de nós mesmos, só que a resposta não se encontra dentro da gente, a nossa resposta se encontra no Senhor. Então quando o jovem ele está no processo de amadurecimento, ele começa a olhar para o Senhor e ele vai vencendo batalhas, ele vai se desenvolvendo e enfim chega ao estágio final, que é o estágio da maturidade completa, ou no auge da maturidade espiritual. É quando ele conhece Deus de maneira plena e extraordinária. Mas
o seu conhecimento não fica só na teoria, ele começa a se desenvolver como um pai na fé de alguém. Ele está fisicamente, biologicamente, psicologicamente pronto para gerar um filho na fé. Ele já agora entende que a palavra do Senhor Jesus nos seus últimos dias aqui na terra não é apenas uma palavra para que ele fique rico de conhecimento. Aquela palavra precisa ser cumprida. É quando o jovem então ele sai da zona de conforto e ele vai em direção ao mundo para fazer discípulo. Esse jovem então ele começa a falar do amor de Jesus para outras pessoas. A fase da juventude, a fase da independência e da autonomia, mas a fase da maturidade final, essa fase, o homem, ele não está, ou o jovem, ele não está mais preocupado apenas com ele deseja povoar a terra, ele deseja ter filhos espirituais. É quando ele se torna um pai na fé de alguém, ele se torna uma mãe na fé de alguém. Ele começa a cuidar de pessoas, ele ganha pessoas, mas ele quer muito mais do que ganhar, ele deseja consolidar essa pessoa e por fim discipulá-la até que esta pessoa esteja apta para fazer o mesmo processo de crescer na fé e também gerar outros filhos na fé. O Senhor não nos chamou para ficarmos presos no estágio de menino na fé, de criança. Ele deseja que a gente cresça, ou seja, que alcancemos o estágio da juventude, das batalhas espirituais e vençamos essas batalhas de maneira a alcançarmos a maturidade plena. É quando nós geramos filhos na fé e cuidamos desses filhos e ensinamos esses filhos a dar os primeiros passos. Nesse estágio nós experimentamos milagres extraordinários. Nesse estágio o mais maduro ele se desenvolve e ele começa a transmitir as suas experiências para outros. Dessa maneira ele cresce e leva os que estiverem à sua volta a crescer também. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em que estágio você está hoje na fé? Qual é o estágio do amadurecimento espiritual, do amadurecimento que você se encontra hoje? O Senhor não quer que você continue menino para sempre. E também o Senhor não quer que você apenas eternize no estágio da juventude. Ele quer que você se torne um pai na fé, uma mãe na fé de alguém. Existem jovens, existem mulheres e homens aí no mundo esperando que alguém os adote como um pai na fé, que o cuide, assim como o apóstolo Paulo cuidou de Timóteo, apesar de Timóteo ter sido instruído pela sua mãe, pela sua avó, nos caminhos do Senhor. Mas diz a palavra que quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele fala assim: meu filho na fé. Ou seja, Timóteo havia se tornado um filho na fé. Que privilégio extraordinário Timóteo poder dizer: eu tenho um pai, alguém que se preocupa comigo. Que extraordinário o apóstolo Paulo poder dizer: eu tenho um filho, alguém pelo qual eu sou capaz de transmitir a eles valores. E aí ele termina uma das suas cartas dizendo: o que você recebeu de mim na presença de muitas testemunhas, você confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros também. Que o Senhor possa te conduzir nesse estágio de maturidade e que você possa fazer a diferença neste mundo de indiferentes. Que o Senhor abençoe você, abençoe o teu coração, fortaleça a tua alma todos os dias e que você possa alcançar esse estágio da maturidade plena, de desenvolver-se completamente diante do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a tua vida. Fique todos na paz do Senhor Jesus.